Hoje é sexta-feira, dia 22 de julho. Esse é o Techno Hour 0.4. Essa semana o grande destaque foi a Apple. Falaremos sobre os resultados da empresa e também o lançamento do macOS Lion. Tudo isso logo mais no Techno Hour. Ok, pessoal, então vamos começar mais um Techno Hour. Essa semana a Apple praticamente engoliu todo o resto das empresas de tecnologia. Na realidade, essa semana a gente só conseguiu ver notícia da Apple praticamente, justamente porque a gente teve aí vários lançamentos aí da empresa que acabaram combinando todos juntos essa semana. O mais importante deles foi justamente o lançamento do macOS Lion. A gente vai fazer um especial Techno Hour então aí sobre o Lion e vai mostrar aí para vocês os principais recursos que a gente vai ter aí nele. E já está disponível hoje por cerca de $30, mas vou deixar para falar dele então um pouquinho mais para frente, justamente para que a gente possa daí falar com todo o detalhe que merece. Então, antes de começar, vamos passar os contatos aqui do Techno Hour. O meu Twitter é Luciano Fagundes. O site do Techno Hour é www.technohour.com.br. Lá você consegue baixar todos os outros episódios aqui do podcast e também fazer comentários aí se você tiver alguma coisa para conversar com a gente. Se você quiser entrar em contato com a gente via e-mail, você também pode usar o technohour@technohour.com.br. E o Techno Hour no Twitter, você pode encontrar no Techno Hour Links, onde a gente mantém todas as notícias aí da semana, que é o que a gente usa aí para fazer a pauta aí do podcast quando a gente faz a apresentação. Vocês podem ver que hoje a gente já começou bem, ou seja, a gente já deu uma melhorada no estúdio, né? O que uma tela verde não faz, o que o Chroma Key não faz, mas bem legal. Então a gente já está começando aí a melhorar um pouquinho o visual do Techno Hour também para vocês. A ideia é que a partir dessa semana eu já vou começar a fazer um arquivo um pouco maior, então talvez vai construir um pouco mais de download aí de vocês, mas eu acho que vai valer a pena pela qualidade que a gente vai conseguir enviar para vocês de áudio e vídeo. Eu vi que na semana passada eu não tinha gostado muito porque ficou um pouquinho borrado as telas que eu estava mostrando. A ideia é que hoje eu já vou usar um codec um pouquinho diferente, justamente para a gente conseguir daí dar uma qualidade melhor para vocês poderem verificar na tela de vocês, até assistir na Apple TV se vocês quiserem, para acompanhar com a gente aqui o podcast. Ok? Bom, então antes da gente começar a falar do Lion, eu vou passar então rapidamente pelas notícias aqui que a gente teve de importante na semana. Bom, então, começando essa semana, a gente viu aí que a Apple praticamente engoliu todas as notícias aí da área de tecnologia. No site Techno Hour vocês vão ter lá os links do episódio da semana, como já está acostumado. Quem puder já se inscreve também usando o link lá do iTunes. E aqui então está a nossa pauta de hoje. Vocês podem ver que poucas foram as notícias que sobreviveram aqui depois que a Apple fez todos os anúncios delas, mas vamos lá. Especificamente aqui do Brasil. Esse daqui é interessante, principalmente para quem mexe com a parte de marketing. O site da Info traz informação aqui para a gente da Netflix. Então a Netflix vai pagar aí $8 mil por comercial no Brasil. Isso demonstra que eles estão vindo mesmo para o Brasil com força total aí. E aí eles abriram então essa competição aí para os internautas, para quem tiver interesse. Essa competição ela começou no dia 8 de julho e você pode verificar aqui no site da PopTent. Bom, essa competição ela começou então no dia 8 de julho e ela vai até o dia 24 de agosto, quando a Netflix vai anunciar o resultado. Então a ideia é justamente gerar aí bastante buzz aí dentro da comunidade de usuários. Quem tiver interesse, basta entrar lá no site da Netflix, ou aqui no caso esse site da PopTent, que lá você vai ter mais informação sobre como participar aí desse concurso aí que a Netflix está promovendo aqui no Brasil. A próxima notícia que a gente pegou está relacionada aí com a parte de segurança de internet. E quem traz para a gente essa notícia é o IDG Now. Então a notícia aqui da parte da segurança é: em cyberataques, invasores roubam 24 mil arquivos do Pentágono. Então essa foi uma ação que ocorreu em março, mas foi reconhecida apenas agora pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A origem teria sido o Estado-nação não revelado, ou seja, eles ainda... Obviamente, qualquer tipo de ataque principalmente contra o Pentágono, sempre vai ficar em sigilo. Na sequência, então, a gente tem algumas notícias aí sobre o Google. O Google tem algumas notícias meio chatas essa semana, né? Então vamos começar pela parte boa e daí depois a gente vai para a parte mais chata. O Google Plus, ele acabou de ter sua app aprovada na App Store. Quem já tem a conta então no Google Plus pode simplesmente baixar então a aplicação na App Store
e começar a acompanhar aí o que está acontecendo na nova rede social via o seu iPhone. Esse daqui é um detalhe que eu vou passar agora relativamente de forma breve aqui nessa notícia, justamente porque eu acredito que ele merece mais detalhes. Então, como a gente hoje vai focar aí no macOS Lion, eu vou passar essa notícia para vocês agora, mas aí eu vou deixar para fazer uma demonstração do Google Plus aí no próximo podcast. Eu já vou ter instalado então no meu iPhone, e aí com isso a gente vai poder verificar aí todas as features e conseguir analisar como é que ele se compara aí com as ferramentas que a gente já tem hoje, como é o caso do Facebook e do Twitter. E se você tiver aí se você encontrar alguma coisa interessante nele que você acha que vale a pena compartilhar, manda aí pra gente no site do Techno Hour, ou então manda aí um Twitter aí pra gente, dizendo o que você achou dessa aplicação, lá no Techno Hour Links, no Twitter, ok? Ok, daí a parte já não tão legal aqui do Google, né, que a gente teve. Que foi o quê? Justamente o fato do Google decidir fechar o Google Labs. O Google Labs ele é uma área de tecnologia do Google que, na realidade, ele está muito bem associado. Eu não sei, para quem não conhece bem a forma de trabalho do Google, ele tem aquela parcela de tempo que ela dá. O Google dá aquela parcela de tempo para os engenheiros, né, aqueles 20%, que seria mais ou menos o equivalente a um dia por semana, no qual os engenheiros podem então trabalhar em coisas interessantes, coisas que não teria nada a ver com o papel que ele desenvolve na empresa no dia a dia. E dali é que nasceram várias inovações do Google, na realidade. Então é uma forma que o Google tinha aí para justamente desenvolver projetos malucos, entre aspas, e que depois poderiam virar produtos. Então dali nasceram, por exemplo, o Google Maps e vários outros. E agora com esse fechamento aqui do Google Labs, acabou ficando aí uma interrogação aí no mercado, né? Porque teoricamente o Google já disse que, embora ele vai fechar o Google Labs, ele não está dizendo que vai ter menos pesquisa e desenvolvimento, ele está apenas dizendo que a empresa vai ter mais foco agora, ou seja, os recursos que antes ficavam para o Google Labs vão acabar sendo aplicados nos outros projetos da empresa. Então, teoricamente, algum projeto que estava sendo desenvolvido para Gmail, provavelmente vai entrar dentro daí do projeto Gmail oficialmente, vai começar a trabalhar de lá. Mas é uma coisa que tem muita gente triste aí na internet com esse fim do Google Labs, porque o Google Labs ele meio que representava a inovação do Google, ou seja, todos os usuários aí hardcore mesmo, os heavy users do Google, de todas as ferramentas, sempre encontravam algum tipo de plugin ou algum tipo de aplicação que, mesmo às vezes em beta ou mesmo no estágio ainda preliminar, ainda era bastante útil para esse pessoal. Então, a gente vai ver aí nas próximas semanas, aí nos próximos meses, para ver quais os impactos aí que isso vai ter numa daquelas notícias que só aparece aqui no Brasil, né? O lugar onde mais tem gente usando o Orkut aqui no mundo. Essa notícia vem para a gente do IDG Now e ela diz: Google é condenada a pagar indenização a garoto ofendido no Orkut. Então esse foi um caso que aconteceu já há alguns anos atrás e que basicamente o que o tribunal decidiu foi que o Google ele sabia do problema, ele foi notificado do problema e mesmo assim se omitiu. E com isso então gerou então essa multa aí que eles foram condenados a pagar. Na matéria não diz se existe algum tipo de recurso ou existe algum próximos passos aqui. Então fica aí anotado, então, que teve esse problema, então. A parte interessante disso daqui, do ponto de vista do usuário, é justamente que isso abre, então, um precedente aí para pessoas que tenham a sua privacidade invadida ou, de alguma forma, sejam molestadas dentro das ferramentas aí. E agora não só do Google, né, mas também, eu suponho que isso daqui poderia ser aberto também para o Facebook também e para outras redes populares aí que estão crescendo. E que então você teria aí para onde correr caso você tivesse algum problema mais sério. E com certeza, né, se esse tipo de condenação aí virar moda, com certeza as próprias redes sociais aí vão ser obrigadas a colocar aí mais recursos aí de proteção para a conta de seus usuários, né? Então isso é o que fica de importante aí dessa notícia. E essa é uma notícia também excelente, ou seja, acabou de sair aí o prêmio das melhores empresas para se trabalhar. E o Google aí foi o vencedor da área de TI e telecomunicações. Então fica aí os parabéns aí para o pessoal do Google. Quem quiser mais informações então aí sobre esse prêmio, pode procurar lá na IDG Now, que daí nos links da matéria vocês também vão conseguir a lista completa aí
de todas as melhores empresas para se trabalhar aqui no Brasil em TI e Telecom. Bom, então a gente entra aqui então agora no mundo Apple, onde a gente vai ter aí esse especial do macOS Lion. Antes de começar então o especial, só algumas notícias ainda relacionadas à Apple que apareceram também essa semana. A primeira notícia que a gente tem é justamente relacionada a uma vulnerabilidade que foi corrigida agora no iPhone. Então, para quem tem aí o iOS, que seria o iPhone e o iPad, vocês devem ter percebido aí, ou caso não tenham feito a atualização ainda, vale a pena vocês plugarem o aparelho de vocês no seu iTunes, para vocês poderem receber essa atualização, que seria a atualização 4.3.4 aqui, para o nosso caso que é GSM. E, a princípio, a única novidade que tem dentro dele é justamente essa correção aqui com o problema de PDF que eles tinham. Esse problema basicamente funcionava da seguinte forma: se você carregasse um arquivo PDF da internet, existia algum bug lá dentro do leitor de PDF que permitia que arquivos maliciosos, então, eles entrassem no seu aparelho dentro desse PDF, né, como se eles estivessem dentro do PDF que você está lendo, e tomassem controle do seu aparelho com privilégios de root, né, que significa basicamente que é um arquivo que consegue entrar no seu aparelho e a partir dali ele faz o que ele quiser. Na realidade, essa era uma vulnerabilidade usada pelo próprio pessoal que fazia o jailbroken. Ele apareceu aí algumas semanas atrás e agora a Apple apareceu então aí com a correção. Então, se você estiver usando o jailbroken, não faça essa atualização, mas se você estiver usando o aparelho tradicional, aí, o padrão da Apple, vale a pena você fazer essa atualização justamente porque, da mesma forma que o pessoal usava essa vulnerabilidade para fazer o jailbreak no aparelho, outras pessoas mal intencionadas poderiam usar essa vulnerabilidade também para roubar seus dados, esse tipo de coisa. Se você não fez essa atualização no sistema ainda, vale a pena você conectar aí dentro do iTunes e fazer essa atualização aí para o iOS 4.3.4. Com certeza vai deixar o seu aparelho aí mais seguro. Bom, para quem não sabe, a Apple ela é uma empresa pública, né? Ou seja, ela tem ações na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Essa semana foi a semana que eles anunciaram então os resultados do trimestre. Então esse foi o terceiro trimestre aí do ano de 2011. Ela acabou tomando conta do noticiário justamente porque os lucros foram estupidamente superiores a tudo que era esperado. Então aqui eu vou passar para vocês alguns números apenas aqui, porque vocês podem ver que é um documento bem extenso, né, em termos de conteúdo. Então quem tiver interesse pode procurar então depois no site do TechCrunch, que a gente tem o link lá no site. Vocês podem entrar pelo TechCrunch ou vocês podem entrar pelo nosso site, que é o www.technohour.com.br. Bom, alguns números aqui que impressionam, né? Então, em um trimestre, tudo isso daqui são números que valem para um trimestre. Então, foram vendidos aí, foi gerada uma receita para a Apple aí de 28 bilhões de dólares. A expectativa que o Wall Street tinha era de 24 bilhões, ou seja, acabou sendo 4 bilhões de dólares a mais do que o esperado. Esse é o número de receita, né? O valor que tudo que a Apple vendeu gerou esse valor aqui de dinheiro. Bom, isso indica então que a Apple tem uma presença extremamente forte no mercado, né? Ou seja, está vendendo muito bem. Mas aí um outro número que impressiona ainda mais foi que desse valor que foi vendido, eles tiveram 7,3 bilhões apenas de lucro. Ou seja, se você cortar todos os gastos, todos os custos que a Apple teve para efetuar toda essa venda, você ainda sobra no banco para eles fazerem o que eles quiserem, 7 bilhões de dólares. Então vocês podem ver que a Apple realmente, do ponto de vista financeiro, tá extremamente sólido, né? Houve uma venda aí de 20 milhões de aparelhos de iPhone, que esse acaba sendo o novo recorde da empresa para um único quarto. E o iPad, que é o produto mais novo aí que a gente tem da Apple, ele conseguiu também uma venda aí brilhante de 9,5 milhões de unidades também. Então, dá pra gente ter certeza aí de que tem muito mercado aí pra gente desenvolver software aí para dispositivos iOS. Bom, logo em seguida então desse anúncio aí dos lucros aí da Apple, houveram então os grandes lançamentos aí, que vai ainda dar uma reforçada aí nas receitas que vão entrar agora no final do ano. Porque vale uma outra lembrança também. Todo esse lucro recorde que a Apple teve até agora foi em um trimestre que, a princípio,
não tem nenhum feriado importante. Ou seja, não teve... Esses números não refletem, por exemplo, Natal, não refletem... Esses números não refletem Natal ou nenhum tipo de data que justificaria um aumento de vendas. Para esse próximo trimestre, a gente tem no mínimo aí o Natal chegando. E o Natal chegando significa produtos novos chegando também. Então, os primeiros lançamentos que aconteceram então nessa fase da Apple vêm agora junto com o macOS Lion, que foram, do ponto de vista de hardware, a gente tem aí o MacBook Air, que chega aí uma versão revitalizada aí do MacBook Air, que inclusive já está sendo vendido aqui no Brasil, então eu já trouxe aqui o site Macworld brasileiro aqui para a gente dar uma olhada. Ele começa a ser vendido então aqui no Brasil, tendo o preço inicial aí de R$3.000. Na linha de produtos, o que mudou foi justamente que o MacBook Air entrou e acabou agora virando então a máquina de entrada da Apple. Ou seja, o MacBook branco que existia antes sumiu da loja, então vocês não vão mais conseguir comprar o MacBook branco. E no mesmo preço dele apareceu então o MacBook Air, que seria o MacBook de entrada. Além disso, a gente teve também o lançamento dos Mac Minis, que são na realidade os computadores mais baratos então da Apple. Eles começaram a desafiar um pouco e entrar na área inclusive de servidores, porque com o upgrade que a Apple deu neles agora, eles acabam tendo agora, do ponto de vista de processamento, quase a mesma performance que você conseguiria aí com o iMac. Você tem lá um CPU agora que você pode chegar até o i7 se você quiser fazer a customização dele. Então você consegue chegar até quad-core de CPU. E você consegue também colocar 4 GB de RAM ou 8 GB de RAM, dependendo da sua necessidade. E como eles têm agora também a saída Thunderbolt, teoricamente você conseguiria colocar um volume quase ilimitado de disco nele se você comprar equipamentos externos. A parte ruim desse upgrade que teve nos novos Mac Minis foi justamente a remoção do drive de CD. Então isso daqui vai afetar principalmente o pessoal que costumava usar o Mac Mini como um mini home theater, né? Mas do ponto de vista de computação mesmo, o melhoramento que aconteceu nele justifica. Então acaba valendo a pena aí para quem quiser começar no mundo Apple e não quiser investir ainda no valor de um MacBook, pode facilmente comprar aí. Bom, agora a gente pode começar a falar então, com calma do macOS Lion, que eu não vou entrar e verificar cada uma dessas notícias, porque a ideia que eu tive aqui foi justamente de organizar esses links todos para que quem quisesse depois com mais detalhes pudesse dar uma olhadinha aqui e seguir todos os passos. Então aqui na pauta vocês podem ver que eu começo com uma comparação aí que foi feita de algum tempo atrás pelo site da Info, onde ele compara aí o Windows 8, o OS Lion e o Chrome OS. Depois eu deixo para vocês alguns links relacionados justamente à preparação que vocês precisariam fazer para poder começar a trabalhar com o macOS, para poder fazer o upgrade para o macOS Lion. Então tem vários procedimentos aí para fazer o update do seu equipamento, verificar se é compatível. Então isso vem pelo site do Mashable. E depois o 9to5 Mac, ele traz aí uma aplicaçãozinha que ele mostra para você e permite que você veja quais são os aplicativos que são ou não são compatíveis com o macOS Lion. E depois algumas dicas, né? Para você fazer a instalação e tudo mais. O review mais detalhado que apareceu aqui até agora sobre o macOS Lion foi justamente esse do Ars Technica, que ele faz um review aí de umas 20.000 palavras aí sobre o macOS Lion. Então ele foi feito pelo John Siracusa e é um review extremamente detalhado, não só do ponto de vista de funcionalidades de usuário final, mas também para desenvolvimento mesmo, para os desenvolvedores e tudo que apareceu de novo aí na plataforma do macOS Lion. Para quem tiver dificuldade também em ler em inglês, eu também trouxe um último artigo aqui, que é o do UOL, que é onde eles falam aqui, a Apple promove iPadização do computador com nova versão do macOS Lion. Então aqui é um reviewzinho que foi feito também pelo UOL, que está em português, então se você quiser você pode dar uma olhadinha também. O roteirinho da demonstração eu deixei aqui no site também, então a gente vai ver basicamente toda essa lista aqui que eu preparei para vocês. Vou deixar o Lion na tela. Então vamos lá.
Bom, qual foi a primeira novidade então do Lion? A primeira novidade foi justamente o fato dele não ser distribuído então por CDs e DVDs, como é o tradicional aí dos sistemas operacionais. Então a primeira coisa que vocês veem é justamente que ele aparece na loja de aplicativos da Apple. Então é a primeira coisa que você vai notar aí de diferente. Na App Store, o Lion custa $29. Então vamos entrar aqui nele. Por enquanto, essa é a única forma de você obter a mídia para instalação. A grande desvantagem dessa forma de distribuição foi, na realidade, justamente o consumo de banda larga, né? Ou seja, o consumo de banda que você vai precisar ter aí para poder fazer o download. Porque é um download de mais ou menos 3.5 GB. Então, se você não tiver banda larga, fica quase impossível de você comprar essa aplicação na App Store. Então você tem a opção aí de comprar por $30 aqui pela App Store, ou você espera mais um tempinho aí até a Apple lançar esse pendrive, e aí nele você vai poder comprar a mídia offline. E o pendrive deve custar em torno de $70. Então isso já é mais uma dica aí que a Apple está deixando aí pra gente de que realmente ela não quer vender esses pendrives. A ideia é realmente fazer a distribuição aí dele totalmente online. Bom, uma vez que você clica então no comprar, o que vai acontecer é que ele vai pular para o seu dock. Quando você resolver executar, você só precisa executar essa aplicação. E aí quando você executar, ele vai então fazer o upgrade aí da sua versão de Snow Leopard para o macOS Lion. No meu caso, vocês podem ver aqui que ele não vai deixar fazer a instalação, uma vez que ele já está instalado. Okay. Agora, uma dica que é interessante, que vocês vão ver também nos links que eu deixei lá no site para vocês, é o seguinte: esse instalador, ele está meio que pré-programado para para se autodestruir depois da instalação. Então, se você quiser economizar um pouco de largura de banda, o ideal é justamente você fazer uma cópia. Então, que foi o meu caso aqui. Então, basta que você, uma vez que ele termine o download, ele vai já entrar na tela de instalação. Então, o que eu sugiro que você faça, principalmente se você quiser instalar o macOS Lion em mais de uma máquina, é que você feche a instalação, que você interrompa a instalação no início, e aí faz uma cópia de segurança desse instalador. E aí sim, uma vez que a cópia de segurança está feita, aí tudo bem, aí você volta e faz a instalação normal, porque daí aquele instalador que você usou vai ser apagado, mas você vai continuar com a cópia de segurança. E aí aquela cópia de segurança você pode transferir facilmente de um computador para o outro, e com isso daí fazer a instalação do macOS Lion em mais de uma máquina. Quando você entrar no sistema pela primeira vez, vai ser justamente a Apple te orientando aí com relação às barras de rolagem. Bom, então, para vocês entenderem qual foi a grande modificação que teve então no trackbar, foi justamente, eu trouxe para vocês aqui o Safari, para vocês darem uma olhada em como que fica a interação, então, a interação que a Apple está chamando de interação natural com o sistema. Então, antigamente você teria aqui uma barrinha, né, onde você poderia mover essa barra então para ir para cima e para baixo aí no conteúdo. Então, se você trouxesse essa barrinha para cima, você gostaria de ver o início do documento, então você está levando o conteúdo para baixo. Isso daí então se inverteu. Por quê? Porque a Apple quer então que você sinta isso daqui da mesma forma que você faz no iPhone e no iPad. Ou seja, em vez de você estar interagindo com uma barrinha lateral, você no fundo, passaria a estar interagindo com a página mesmo. E isso realmente é a parte mais chata da adaptação para o macOS Lion. Porque eu demorei pelo menos uns 2 ou 3 dias para acostumar, porque eu acho que a gente está o nosso cérebro já está tão acostumado então com a interação que a gente tem hoje, que acaba demorando um pouco para a gente conseguir se adaptar à forma nova de trabalhar. Então a interação aqui é justamente essa, com 2 dedos. Então eu posso levar a página para cima, ou eu posso levar a página para baixo. Então, a sensação que você vai ter aqui, então, ao invés de você estar interagindo com um componente separado que controla a página, é que você está controlando exatamente a página. Então, isso daqui, depois que você acostuma, acaba ficando uma coisa extremamente natural. Mas, eu diria que nos primeiros 2 ou 3 dias é a principal reclamação das pessoas aí, que está relacionada aí com essa inovação. Tanto é que
A Apple mesmo já sabe disso, uma vez que a primeira coisa que ela coloca, então, para você ver quando você abre o Lion, é justamente a explicação de como é que isso daí está funcionando. Tá? Já que a gente já está falando de gestos, então, né? Porque o primeiro gesto que a gente viu já é justamente o gesto de 2 toques para você poder navegar nas páginas da internet. Vamos já começar, então, a falar dos gestos propriamente ditos, que são justamente as grandes novidades aí que a gente tem no macOS Lion. Então, o primeiro, toque duplo. Vocês acabaram de ver funcionando, estou interagindo aqui com a página. Agora, se eu quiser fazer também, para quem tem um iPhone ou um iPad já está acostumado, se eu quiser dar um zoom na página, também 2 dedos e a gente amplia ou diminui a página. Então, isso daqui também já deixa bem mais interessante, bem mais fácil de você trabalhar. E aí, os 2 dedos eu posso daí continuar movendo, tanto na horizontal quanto na vertical, para ver o conteúdo que eu quero. Outros gestos interessantes que a gente usa bastante no dia a dia. É para você poder arrastar alguma coisa na tela. 3 dedos. Então você escolhe a janela que você quer e você está arrastando então na tela. Então, e se você tiver alguma dúvida daí para ter mais detalhes sobre todos os gestos possíveis, na própria painel de controle dos sistemas, que você entra através do menuzinho aqui da maçã, você vai lá na preferência dos sistemas e aqui você vem no trackpad. No trackpad, então, ele já tem inclusive o videozinho mostrando cada uma das formas de interação. Então, a rolagem, o ampliar e reduzir que eu acabei de mostrar para vocês, o zoom inteligente, ele vai funcionar em algumas aplicações, e o girar, ou seja, se eu pegar a aplicação de fotos, pegar alguma das fotos lá de São Francisco, lá, quando eu estive no WWDC. Então vocês podem ver que na foto eu posso então fazer a movimentação que eu quiser aqui para fazer a rotação. Quais outros gestos que a gente tem? Realmente, agora esse gesto aqui do Safari é o que me fez abandonar o Chrome e passar a usar o Safari como browser principal. Porque ficou muito cômodo. Eu vou colocar em tela cheia, que já é uma das novidades também do macOS Lion. Bom, então eu estou trabalhando aqui com o Safari em tela cheia. Então, se eu for agora escolhendo outros links, eu começo a fazer a navegação do jeito que eu quiser. Escolho outros links. E aí, as opções de back e de forward, né, que seria para você ir para frente e para trás na sua navegação, elas também acompanham então os 2 dedos. Então, da mesma forma como eu estou trabalhando aqui, levando para cima e para baixo a tela, se eu fizer esse movimento na horizontal, vocês vão ver que ele começa então a andar no meu histórico. E fica muito parecido com como se fosse uma visualização mesmo de livro, né? Porque é como se fossem várias páginas que você está mexendo, e aí você simplesmente vai e volta de uma para outra. Então eu consigo daí voltar, ir para trás no meu histórico com esse movimento na horizontal, e ir para frente com um movimento para o outro lado. Então isso daqui realmente fez toda a diferença na utilização do Safari para mim. Depois que apareceu esse mecanismo de movimentação aqui no Safari, eu abandonei o Chrome e passei a usar o Safari. Espero que em algum momento o Chrome também implemente esse tipo de movimentação, uma vez que o que a Apple está provendo aqui é justamente os eventos. Ela está manipulando, ela está recebendo os eventos de multitouch e passando para a aplicação. Então, teoricamente, não seria impossível que o Chrome implementasse isso para a gente. Então, hoje ele está implementado no Safari, até porque o sistema acabou de ser lançado. Eu realmente espero que as próximas aplicações aí já comecem a tirar vantagem aí das ferramentas aí de múltiplos toques. Bom, um outro gesto interessante que a gente tem seria um gesto com 4 dedos, que justamente nas telas pequenininhas, como são esse caso aqui do MacBook Air, para você facilmente poder trabalhar com várias janelas ao mesmo tempo, do mesmo aplicativo. Então, nesse caso aqui, eu abri aqui várias janelas aqui do Safari, certo? Então, eu teria que ficar agora olhando para ver
Se eu tivesse, por exemplo, um chat em uma, ou vendo um vídeo em outra, e eu quisesse daí ficar, então, trocando de telas aqui baseado facilmente. Eu teria meio que ficar ou usando o Alt Tab, ou ficar procurando aqui o que eu quero encontrar. Agora, o movimento de 4 dedos para baixo acaba daí trazendo para mim uma visão de exposé. Que nessa visão aqui ele me dá ícones aqui de todas as janelas que eu tenho do mesmo aplicativo. Ou seja, facilmente eu poderia daí fazer o Shift e escolher qual das páginas eu quero ver. Então isso daqui também é um gesto bem interessante. E isso é o que abre daí caminho para a gente falar para vocês da próxima grande evolução aí que teve no macOS Lion, que foi o Mission Control. Esse gesto que eu mostrei para você foram 4 dedos para baixo. Para você ter acesso ao Mission Control, são 4 dedos para cima. E aqui você pode ver que ele abre uma janela totalmente nova daí. Vou até tirar aqui um pouco o movimento para a gente poder falar um pouco dele. Tirar aqui o trackpad. Bom, você pode ver aqui então que o Mission Control dá para você é justamente uma forma que você tem para você organizar todo o seu desktop. Então, você pode ver que aqui seria o seu desktop principal, essa parte central, onde tem todas as aplicações que estão rodando nesse momento aqui nele. Então, olha, você pode ver que eu tenho a preferência, inclusive vendo os vídeos e tudo mais, como ele está funcionando. Então, eu tenho aqui o iPhoto rodando, tenho minha preferência aqui do usuário e tenho aqui também o Safari. E você talvez consiga perceber aqui na gravação que quando eu vou movimentando aqui o meu mouse, a janelinha ela vai sendo selecionada, ela fica com uma bordinha azul. Isso daqui significa que eu posso mover essas janelinhas aqui então da forma que eu quiser. Agora, para onde eu moveria essas janelas? Eu moveria justamente para desktops virtuais diferentes. Então eles estão aqui. Então esse primeiro aqui que está selecionado é esse que eu estou mostrando aqui para vocês agora. Mas eu tenho mais 2 desktops que eu criei. E eu poderia criar inclusive mais. Se eu vier aqui, essa abinha aqui sai para mim e eu posso apertar e aparecer mais um desktop. Então essa é a forma que a Apple criou para você poder gerenciar facilmente essa utilização de desktops. Você pode ver que você tem inclusive um xizinho aqui, se você quiser apagar algum deles, ele apaga e some na hora. Então, como é que eu trabalho aqui dentro do Mission Control? Então, aqui é justamente a ideia para você organizar o seu trabalho. Então, eu poderia ter, por exemplo, um desktop onde eu estou fazendo essa demonstração. Eu tenho um outro desktop aqui que eu preparei com algumas aplicações da Apple que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E esse daqui que está vazio, eu posso usar para deixar vamos dizer o seguinte, eu vou colocar então todo o meu Safari lá. Então, eu venho aqui com os 3 dedos e arrasto lá para a mesa 3. Pego aqui a outra. Ups. Já voltou. Voltar no Mission Control. Pego aqui com 3 dedos. Jogo lá para a mesa 3. E jogo lá para a mesa 3 também. Ups. Não, quero esse daqui. E aí o que eu faço? Agora eu resolvo que eu vou entrar lá na mesa 3. Então aqui eu tenho um desktop que ele está limpo. Ou seja, a única coisa que tem dentro dele aqui são meus Safaris. Então eu estou aqui no Mission Control. Vocês viram que eu tenho aqui 3 desktops diferentes. Aí o que eu posso fazer? Com um movimento de 4 dedos, eu vou poder então pular para cada um desses desktops aqui. Então vamos voltar lá. Então eu estou em um desktop, eu simplesmente arrasto com 4 dedos de um lado para o outro e ele me dá o segundo desktop. Eu estava no terceiro, fui para o segundo e agora eu posso ir para o primeiro de novo, que era o meu original. Então esses são os gestos que fazem toda a diferença, principalmente nesses equipamentos aqui, como é o caso do MacBook Air, que ele tem a tela menor. Você gerenciar os múltiplos desktops e fazer esse gerenciamento de forma fácil, acaba dando para você uma experiência de uso muito mais interessante, muito mais abrangente desse sistema. Okay? Então acho que eu cobri aqui todos os gestos principais que eu lembrava, pelo menos. Então esses são os gestos que eu uso aí no dia a dia. Então vamos aproveitar e vamos lá dar uma olhadinha nessas apps aqui, que são as apps tradicionais aqui que já vêm com o sistema e que tiveram agora uma certa repaginada, né? Então, a primeira que eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui
Deixa eu voltar na visão principal. Então, a primeira app que eu ia mostrar para vocês aqui rapidinho era justamente a de contatos, que agora ela acabou virando aí Essas duas aplicações elas acabaram ficando praticamente igual. Elas ficaram praticamente iguais às versões do iPad. Então, se você quiser fazer edição de um novo contato, você edita tudo por aqui. Se você quiser compartilhar, você pode compartilhar e enviar por e-mail. Então, a funcionalidade continua sendo basicamente a mesma, que é gerenciar os seus contatos, mas ele acaba tendo aí a mesma carinha aí que você tinha no iPad. Então você tem lá todos os seus contatos, você pode ter aí você pode sincronizar com várias fontes diferentes. No meu caso eu tenho o iCloud aqui e o meu iPhone sendo sincronizado com esse aparelho. E eu não vou entrar aqui nos detalhes de ninguém aqui, uma vez que eu não quero passar informação de ninguém aqui, pessoal. Mas é mais para vocês darem uma olhadinha de como é que está a carinha dessas apps aí agora. E aqui o iCal também, que é a ferramenta de calendário, que também funciona também funciona muito parecida com a do iPad. Então eu posso criar um novo evento, TechnoHour, e tudo isso já sincronizando daí com o iCloud, sincronizando com as demais informações. Bom, só para deixar bem claro, o iCloud ele não foi lançado ainda, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui que eu estou falando de iCloud, na realidade, eu tenho a conta de desenvolvedores, eu tenho a conta de desenvolvimento, e nessa conta é que eu consigo aí ter acesso às ferramentas do iCloud. Tudo isso que vocês estão vendo agora no Lion, na realidade ainda é meio que um aperitivo perto do que vocês vão ver aí daqui a 2 ou 3 meses, quando for lançado o iOS 5, que em conjunto vai ser lançado também o iCloud, que então vai integrar então todo o macOS Lion, mais o iPad e mais o iPhone. Então isso daqui ainda vai ser mais um salto aí de qualidade. Uma aplicação que vale bastante a pena a gente comentar, que foi revitalizada, é a aplicação de e-mail. Na aplicação de e-mail, uma que ela já ganhou então o formato de full screen. Então, deixou aí uma experiência bem mais próxima de um iPad, por exemplo. E aí, ela também ganhou o recurso de gerenciamento de streams de e-mail, né? Que é a mesma coisa que o iPad também faz, que é basicamente você organizar todos os e-mails de um determinado assunto dentro de uma única entrada, ou seja, como se você estivesse vendo a conversa e não um e-mail individual. Esse daqui já é o caso que eu queria mostrar para vocês, justamente onde foi uma conversa que eu tive lá com o pessoal do Leo Laporte, quando eu estava indo lá para os Estados Unidos, que eu estava agendando o dia para ir até lá no estúdio. Então vocês podem ver que ele já deixa até com visual bonitinho, ou seja, ele já separa aqui as mensagens, a resposta. Então, esses aqui são 2 e-mails diferentes. Um foi que eu enviei e o outro foi a resposta que eu recebi. E ele já organizou isso daqui tudo dentro de uma única conversa, que vocês podem ver aqui, que é uma conversa com a Iva Laporte, que tem, então, 2 e-mails dentro dela. Então, isso daqui elimina a necessidade de você ter que ficar procurando. Você vê um e-mail individual e daí você tem que depois procurar na sua lista de e-mails para entender aquele e-mail está respondendo ao quê. Né? Então, você acaba facilitando bastante a vida desse gerenciamento de conversas. Então, essa daqui é a grande diferença aí, a nova interface aí, a nova forma de trabalhar Ok, então a próxima funcionalidade que eu vou mostrar para vocês é o gerenciamento de versões de documentos. Então, essa é uma feature extremamente interessante, que a maioria das pessoas precisaria comprar isso daqui à parte, como se fosse uma aplicação separada, e que hoje está disponível aí de graça para você, parte do sistema macOS Lion. O funcionamento é extremamente simples para quem quer trabalhar com documentos. Então, como é que ele funciona? O gerenciamento de controle de versões, ele funciona da seguinte forma. Eu peguei aqui um documento de exemplo para vocês, que eu quero fazer alguma modificação nele.
Então, é um documento que eu peguei aqui, simples, que eu puxei na internet, é um arquivo PDF. Isso daqui vale para qualquer documento, tá? Qualquer documento que esteja, na realidade, preparado para trabalhar com controle de versões. No caso, agora, a Apple acabou de lançar para o iWorks, né, que seria o Pages, o Numbers e o Keynote, uma atualização que permite que eles todos trabalhem com o controle de versões já. E aí, todas as ferramentas aqui que já são parte do Lion já trabalham com ele também. E provavelmente, agora vocês vão começar a ver o lançamento de vários produtos aí na App Store que também vão trabalhar com controle de versão. Mas então, para poder demonstrar, eu peguei aqui o PDF para vocês, o pré-visualizador, né? Então, vamos supor que eu queira fazer uma modificação nesse texto. Então, eu vou pegar e vou fazer algum highlight, alguma coisa assim. Ok, então eu marquei aqui essa página. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ter que então salvar, só que aqui vocês já podem ver que o próprio menu já foi alterado. Ele já é um menu que ele já não me pergunta mais se eu quero salvar, ele pergunta se eu quero salvar uma versão. Então eu digo que sim, eu quero salvar uma versão. Pronto, está feito. Agora vamos lá, vou colocar mais alguma modificação aqui ainda. Então eu coloquei um bloco de texto aqui com a palavrinha teste. E eu vou salvar mais uma versão. Ok. Então, como isso daqui é um controle de versões, na realidade o que ele está gravando aqui para mim é cada um dos movimentos que eu estou fazendo. Cada um desses passos que eu dei, eles estão sendo gravados pelo sistema. E a forma como eu tenho daí para trabalhar é justamente abrindo o próprio nomezinho aqui do arquivo. Eu posso bloquear uma versão, e aí, teoricamente, seria transformar esse arquivo em read-only, né? Ou seja, somente para leitura. Eu posso criar uma nova cópia, ou eu posso explorar todas as versões. E aqui é onde a mágica acontece. Se eu escolho então aqui, ele mostra para mim uma interface onde eu tenho a minha versão atual aqui na esquerda, e aqui eu tenho todas as outras versões. Aqui na lateral, vocês podem ver aqui na lateral todas as modificações que foram feitas, que ele tem gravado. Então eu tenho aqui hoje, às 11h12 da manhã, eu posso voltar para uma versão anterior, e aí eu posso verificar qual a diferença que eu tenho aqui nela. Você pode ver que nessa versão que eu tenho anterior, não tem esse bloquinho de texto. Se eu quiser ir ainda mais para trás, eu posso ir, e aí vocês vão ver que eu não tenho o highlight. E algumas modificações que eu havia feito antes, até para chegar no documento original, eu posso ir andando então com todo ele. Com isso eu posso ver todo o histórico do documento, à medida que eu fui escrevendo. E vocês podem ver que aqui eu tenho então os bloquinhos aí que são branquinhos, e à medida que eu for andando eu posso ir até o original. E o original é justamente o primeiro bloquinho branco, que indica daí uma modificação. Todos esses daqui, eles já estão transparentes, é porque o documento não existia. A partir daqui, então, eu posso voltar na minha versão original, que seria essa primeira que eu estou vendo aqui agora. Então, aí eu teria a escolha, por exemplo. Vou voltar lá para a opção sem o bloquinho de teste aqui, sem o bloquinho de escrita. Então, eu teria a opção de restaurar essa versão ou continuar com o meu original. Então, eu posso pedir para restaurar. Quando eu pedir para restaurar, automaticamente essa passou a ser a minha versão corrente. E com ela, então, aí eu consigo trabalhar e continuar editando. Então, essa é realmente uma funcionalidade meio que matadora do sistema, uma vez que ele tornou o controle de versões extremamente fácil. E essa daqui é uma daquelas features que já dá para você um aperitivo aí do que está vindo aí pela frente. Porque a ideia toda vai ser o quê? Uma vez que você está trabalhando aqui com esse controle de versões e usando esse sistema especial de arquivos que a Apple está dando para a gente, você vai ter a opção de habilitar essa ferramenta aqui para mandar
esse arquivo também para a cloud. E isso vai ser uma coisa automática, vai ser simplesmente, uma vez que você habilitou para ele funcionar com o iCloud, o que vai acontecer vai ser que automaticamente todas essas versões aí também vão ser sincronizadas, tanto com a rede, quanto com todos os seus outros aparelhos. Então você vai poder começar a editar esse seu aparelho, você vai poder começar a editar esse seu arquivo aqui no Mac, e aí você vai, por exemplo, você vai pegar um táxi para ir para o aeroporto e você continua a edição no mesmo ponto em que você parou, no seu iPad. E lá no avião, se você quiser fazer uma leitura, você vai poder pegar então no mesmo ponto que você parou a edição no iPad, você pega no seu iPhone e pode começar a ler. Então, esse daqui já é o princípio da cloud, então para que vai funcionar. OK? Então, essa daqui é uma das ferramentas aí mais poderosas aí que aparecem. O Spotlight, ele já existe desde as outras versões de macOS, e ele é uma forma rápida que você tem para encontrar arquivos. Então, você pode entrar ali no Spotlight, você começa a escrever o arquivo que você está procurando, ou a string que você está procurando. Ele já tem todo o seu disco indexado, e ele já vai apresentando as respostas ali para você. O que mudou no macOS Lion, que eu gostei bastante, foi o fato de que dentro dele você consegue agora, quando você passa o seu mouse em cima das respostas, ele vem e mostra para você um preview na lateral daquele documento. Então você pode inclusive daí interagir com aquele documento ali sem precisar sair do Spotlight. Então você tem como ver todos os arquivos que você abriu ali, que tem aquela palavra-chave, você já consegue daí ver todos eles dentro aí do próprio Spotlight. O que antes era uma coisa meio chata, porque antes eu tinha que clicar, então ele ia abrir para mim o documento. Se aquele documento não fosse o que eu estava procurando, eu teria que fechar e voltar no Spotlight. Agora não. Agora eu simplesmente passeio aqui pelo Spotlight e à medida que eu vou andando aqui por ele, ele vai me dando aí o preview daquele documento. Então isso é uma funcionalidade também bastante gerenciamento de assinaturas. Essa é uma feature que eu não vi muita gente comentar ainda, mas que para mim é extremamente útil. Eu uso muito essa feature. Então eu vou mostrar para você como é que funciona. Essa daqui é uma feature que está dentro aqui do pré-visualização, então a gente consegue usar esse mesmo exemplo aqui para vocês verem, que é o seguinte: da mesma forma como eu mostrei aqui para vocês que eu posso fazer o highlight, ou eu posso escrever aqui dentro desse meu arquivo aqui de PDF, foi introduzido também a possibilidade de você gerenciar uma assinatura para você colocar aqui. Caso você tenha, por exemplo, acontece muito isso, eu, por exemplo, recebo seguro de carro, esse tipo de coisa. Geralmente os vendedores me passam isso daí tudo por e-mail dentro de um PDF. E aí eu preciso assinar aquele PDF. E assinar mesmo, né? Como se fosse com caneta. E aí o que acontece? Geralmente eu tinha que imprimir aquilo, assinava e passava pelo scanner para poder escanear aquela página e daí poder mandar daí novamente em PDF com a minha assinatura junto. E o gerenciamento de assinaturas, ele é uma coisa realmente meio... Outra daquelas features também essenciais, agora não dá mais para viver sem. Que o que ele permite fazer é justamente você escanear somente a assinatura e daí você usa dentro do documento. No meu caso, eu até já tenho uma aqui escaneada. Deixa eu ver. Que eu coloquei aqui para fazer o teste, mas eu vou fazer daí novamente, eu vou escanear novamente para que vocês possam ver como é que funciona o processo. É extremamente simples e fácil de fazer. Então o que eu vou fazer vai ser criar uma assinatura com a câmera de FaceTime integrada. Quando eu escolho essa opção, ele abre para mim aqui o meu estúdio aqui, né? Abre para mim o FaceTime. Eu peguei um papelzinho branco, né? Um cartãozinho, onde no verso eu escrevi o meu nome. Então basta que eu centralize isso daqui dentro dessa linha azul que aparece, para eu mostrar como se fosse o lugar onde eu estaria assinando. Ele está me mostrando um preview aí do lado, né, dizendo o que ele está reconhecendo. E uma vez que eu terminei o processo, basta dar um aceitar. Pronto, a assinatura está criada. Então, a partir daí, aquela assinatura ela já passa a entrar nessa lista. E aí tudo que eu precisar fazer para assinar um documento agora é escolher a assinatura e dizer aqui para ele onde que eu quero que ela apareça. E aí eu posso movimentar, posso colocar no lugar que eu quiser adequado e mandar daí depois esse documento. Então eu posso vir aqui
e gravada aí uma nova versão que tem a minha assinatura. A assinatura passa a fazer parte integral do documento e eu posso daí enviar o documento como tendo assinado. Então, ele elimina a necessidade de você ter que imprimir o documento, assinar e reescanear para poder devolver. Então, você pode fazer tudo isso daí automático. E uma vez que você já importou a sua assinatura, ela fica aqui disponível sempre que você precisar. Então, essa é outra daquelas funcionalidades assim que para mim, eu uso isso pelo menos uma vez por semana. Eu uso essa funcionalidade aí para... Ok, e a última feature que eu acho importante para mostrar para vocês daí nessa demonstração é a conversão de texto para fala em português. Essa funcionalidade ela também não foi muito explorada ainda, justamente porque ela já existia no macOS anterior. Mas a grande diferença é justamente que na versão anterior você tinha essa funcionalidade em inglês e agora você tem em português. Como é que ela funciona? É mais uma daquelas coisas extremamente simples de se usar. E ela está dentro do sistema inteirinho. Então, se eu pegar um texto em português aqui, eu posso selecionar, clicar com o botão direito e venho aqui no menu de fala. Faço começar a falar. Os modelos de 11 e 13 polegadas do MacBook Air agora vêm com a geração mais recente de processadores, Intel Core i7, com velocidade de até 1,8 GHz e memória mais rápida. O novo MacBook Air ganha até 2,5 vezes em desempenho de processamento com relação à sua versão anterior. Então vocês podem perceber que agora, se você quiser pedir agora para o seu Mac ler para você qualquer livro que você quiser, pode ser em PDF, pode ser em qualquer formato que você queira, você já tem então dentro do seu próprio sistema operacional a possibilidade de fazer isso. Bom, do ponto de vista de demonstração, então essas eram as funcionalidades principais que eu queria mostrar para vocês. E agora eu vou só comentar algumas novidades que apareceram aí para os desenvolvedores. Eu vou comentar porque acho que não faz muito sentido demonstrar esse tipo de coisa, uma vez que está relacionado ao código-fonte. Uma das novidades é que o Xcode agora está disponível gratuitamente na App Store. Então, ele já era bem barato, né? Na realidade, o Xcode estava sendo vendido até antes do lançamento do Lion por $4. Então, hoje você já consegue fazer o download gratuito. Então, agora, o fator preço agora não é mais uma desculpa para você entrar aí no mundo de desenvolvimento de aplicações para a Apple. E aí tem duas coisas importantes que são relacionadas ao núcleo do sistema operacional. Uma delas é o Sandbox, que agora, da mesma forma que as aplicações para iPhone, né, para o iOS, elas ficam dentro aí de uma caixinha isolada do resto do sistema, a Apple está começando agora a forçar que as aplicações do Mac também sigam o mesmo modelo. Então, ao invés de você ter aplicações Mac que têm acesso a todo o seu sistema de arquivos, você acaba agora fazendo uma aplicaçãozinha Mac que vai ter acesso ao arquivo que o usuário quiser que ele tenha. Então, essa é uma forma que você tem para você aumentar a segurança do sistema. É mais ou menos como se você criasse daí um muro virtual ao redor de todas as suas aplicações e, a menos que o usuário permita, aquelas aplicações nunca vão sair daquele muro. Então, isso já não tem muito histórico de vírus dentro do Mac. E agora, a partir do momento que os desenvolvedores começarem a usar essa ferramenta, vai passar a ter menos ainda. Então, fica ainda mais difícil a vida de quem quer que esteja querendo criar algum tipo de malware para o Mac. Então, outra coisa também bastante importante que os developers vão adorar ouvir é o nomezinho ARC, que é Automatic Reference Counting. E isso daí está relacionado com a forma como você desenvolve o seu software e gerencia a memória da sua aplicação. No fundo, um dos itens mais chatos aí para você desenvolver uma aplicação em Objective-C sempre foi o gerenciamento de memória, que você precisaria fazer daí o retain e release. Isso daí talvez já seja detalhe demais até, mas que você teria que fazer esse gerenciamento manualmente. E o Arc vem aí justamente para resolver esse problema. Ele vem para você fazer esse gerenciamento automático de memória, deixando uma programação muito parecida com o Java. Não é um Garbage Collection, na realidade é uma tecnologia um pouco mais inteligente que o Garbage Collection,
que consegue unir tanto uma performance nativa extremamente eficiente, muito mais eficiente do que o sistema de Garbage Collection, com a facilidade de programação equivalente ao do Garbage Collection. Ou seja, você simplesmente vai alocando todos os objetos à medida que você for usando e não precisa se preocupar em desalocar depois. Então isso daqui vale a pena vocês darem uma olhada. E naquele artigo que eu comentei que está no technohour.com.br, que é o artigo do Ars Technica, ali ele dá uma boa explicação do ARC e dessas ferramentas aí para vocês darem uma olhada na parte nova aí do funcionamento interno. Bom, isso conclui a nossa apresentação especial do TechnoHour hoje, que foi aí o lançamento do macOS Lion. E eu queria e eu vou deixar com vocês aqui para encerrar o clipezinho da WWDC, que eu sei que foi o primeiro clipe que a gente apareceu aí no nosso programa, mas como ele tem tudo a ver aí com o lançamento do Lion, eu vou deixar ele tocando para vocês, o WWDC Keynote The Musical. Ok? Bom, meu nome é Luciano Fagundes, esse é o TechnoHour e eu converso com vocês de novo na semana que vem. Um abraço. Live coverage of the worldwide DC, crowd cheering song over, Steve takes the stage, standing ovation, and Steve looks good, someone shouts, Steve sounds exasperated. This is today we're talking about software, 250 new features in Lion. Swipe, pinch, swipe, pinch, swipe, pinch, etc. Swipe, music, pinch, photos, swipe, etc. Targeted facial enhancements. That's a weird thing to spend time on. Lion auto saves basically everything, and this allows for basic versioning. Lion auto saves basically everything. Version control looks like a time machine. Full screen apps, new version of Mail, FaceTime built in, Coco auto layout, toolbar auto hiding, momentum scoring, video decode acceleration, airdrop, mission control, launchpad, launchpad. $29.99. Download from the App Store. Works on all computers. Coming out this summer. iOS 5. Crowd is clapping. Major release. Crowd is clapping. 200 new features. Crowd is clapping. Walking us through them all. Notifications, crowd goes. We got a newsstand, crowd goes. Tweet integration, crowd goes. Better Safari, crowd goes. Built-in reminders, crowd goes. Red out reduction, crowd goes. Radical email, crowd goes. Don't need a computer, crowd goes. Game Center's stupid, crowd goes. Don't need a text plan. Crowd goes into the cloud. Crowd goes into the clouds. Steve is back on stage. Everybody's going nuts now. All of your data is pushed from the cloud. All your devices are syncing it now. Google and Amazon haven't figured it out. Why don't you follow us into the cloud? I said into the cloud.